Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Adolfo. Hoje eu vou estar comentando sobre um pouquinho mais da matéria que eu tenho estudado na faculdade. Uma coisa que sinceramente eu amei, cara, o nome da matéria que eu estou estudando é Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação, né? E tem algumas coisas que tem comentado aqui. O interessante foi a parte da religião, cara, quando eles comentaram a parte da religião. Tem uma citação que me chamou muita atenção aqui, mas a gente passa, a gente conhece, a gente que é de direita, né? Eu pelo menos sempre me considerei de direita, e quando a gente estuda um pouco a gente começa a perceber que o marxismo ele é cultural, uma grande bolha que quase não dá para sair dela, né? Então tirando esses pontos, mas eu acho muito interessante porque aqui nessa matéria veio falando da educação desde o tempo da Grécia Antiga, passando pelo período romano, né? Passando de Roma para o cristianismo e o desenvolvimento do lado medieval, né? A questão medieval, a questão da influência da igreja, a influência do cristianismo, a influência do pensamento grego para nós hoje. Isso é muito fascinante, cara. Eu já comentei algumas coisas hoje, mas eu achei interessante, né? Eu achei fascinante, né? Eu tenho achado fascinante que eu falo, nossa, cara. E o mais importante que eu quero enfatizar nesse vídeo, né? Vou até fechar o livro aqui, né? Eu estava lendo. Aqui vai falar sobre Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né? Vai mencionar Orígenes, vai mencionar alguns. A importância da espiritualidade no estudo. A importância da espiritualidade no estudo, porque você pega grandes nomes como Santo Agostinho, eles são tantos grandes nomes na filosofia. Veja, Santo Agostinho foi um padre, né, vamos dizer assim, foi um pai da igreja, ele foi um sacerdote, se tornou um sacerdote cristão, não um sacerdote, acho que católico, na época dele já tinha igreja católica. E interessantemente, o cara ele é usado em história. Veja que eu estou estudando licenciatura em história, estou estudando Santo Agostinho. O cara é estudado em filosofia, o cara é estudado em teologia, né? Você vai falar de antropologia, é capaz de ter que falar de Santo Agostinho. Então veja como uma figura espiritual, uma imagem de uma pessoa, ela é tão importante, né? Você pega isso e você estuda como um todo, né? O cara era um monstro, né? Santo Agostinho era um monstro, né? Escreveu alguns livrinhos dessa grossura. Então, assim, a importância da espiritualidade, porque eu vou ser sincero, hoje eu gravo vídeos aqui no YouTube, foi por causa da religião, basicamente. Ser cristão me fez estudar grego, o grego bíblico, e automaticamente eu fui levado a conhecer um pouco, né? Estou sendo levado a conhecer um pouco mais da filosofia grega, da história grega. É claro que eu não estudo isso com profundidade, eu quero estudar quando eu tiver mais tempo, né? Mas não em português ou inglês, não, quero estudar na língua grega mesmo, né? Pegar Platão e estudar Platão na língua grega. Eu pretendo fazer isso futuramente, né? Então, o lado espiritual da coisa, né? Uma motivação espiritual me abre um leque de estudo para uma coisa material, né? Eu estou pegando aqui a filosofia e colocando como material, uma ciência dos homens. A gente tem a religião, que é uma coisa espiritual, e ela abre nossos olhos para as coisas materiais. Porque eu te pergunto, quantos de vocês têm aqui o livro de a Odisseia de Homero em grego? Quase ninguém. Eu conheço umas 2 ou 3 pessoas que têm apenas. Do Brasil todo. Assim, que entrou em contato comigo. Ó, eu tenho aqui, ó, a Odisseia em grego. Pá. Agora eu te pergunto, quantas pessoas têm o Novo Testamento grego? Então perceba que o Novo Testamento grego, a Septuaginta, a própria língua hebraica, a motivação espiritual abre a visão das pessoas para o estudo do grego. Aí você fala, mas por que você está falando isso, Adolfo? O grego, automaticamente quem estuda grego, uma hora mais cedo ou mais tarde, vai estudar a filosofia. Porque você teve, isso é falado no Fundamentos, o cristianismo, ele começa como o cristianismo
ele começa como uma seita vinda do judaísmo lá no Oriente. Só que quando o cristianismo ele se espalha por toda a região europeia, por todo o Império Romano, ele começa, nos seus primeiros séculos, a tomar os princípios de estudo filosóficos da Grécia. Então o cristianismo passa a ser helenizado. Isso é muito interessante. Então, quando você vai falar de cristianismo, adivinha o que você está falando? Você também está falando de filosofia, né? A nossa sociedade moderna, nós costumamos separar as matérias, mas na prática, filosofia, história, sociologia, todas elas estão, até teologia, elas estão interligadas, porque ela trabalha o ser humano, a totalidade da psique do ser humano, né? Então, eu estou misturando algumas coisas, mas para vocês verem que uma coisa motiva a outra. Pessoas que falam de filosofia, automaticamente elas vão falar sobre a alma do ser humano, o lado espiritual do ser humano, o questionamento espiritual do ser humano. E aí entra a teologia, né? Automaticamente, quando a gente estuda essas coisas e a gente se questiona, a gente tem que ir nos documentos históricos. E aí a gente compreende o porquê o ser humano se tornou o que é. Por que nós falamos português? Por que o português tem influência palavras gregas e latinas? Por que nós pensamos da maneira como pensamos e por que pensamos? São coisas que quando você vai na raiz da coisa, e aí você vai na raiz linguística, você vai na raiz histórica, você vai na raiz teológica, na raiz cristã, na raiz religiosa, essa era a palavra que eu queria utilizar, na raiz religiosa, aí você compreende aquilo que forma o homem moderno. E é por isso que eu e todo mundo que estuda filosofia, história ou alguma licenciatura se depara com essa situação. Quando você vai falar de literatura, você volta também nos gregos. Então, tudo isso completa, só para finalizar esse vídeo, completa aquilo que a gente é. E as motivações religiosas transformam e trazem grandes figuras. Deixa eu só mencionar aqui: Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Martinho Lutero, João Calvino. Cara, você pega esses caras e você fala assim, mano, quando eu crescer eu vou estudar igual esses caras, ou vou estudar igual esses caras para eu ficar grande. Aí você vai ver que os caras estudaram grego, estudaram hebraico. No caso de Lutero, João Calvino, eu sei que ele estudava grego, mas ele manjava muito de latim. Aí você vai em Santo Agostinho sabia grego, mas ele falava muito em latim. Você pega aí São Tomás de Aquino, ele que trouxe a visão aristotélica para dentro da igreja, né? da igreja católica, né? Eu falo aqui a igreja católica, e isso tudo formatou o pensamento católico posteriormente dele. Então, cara, é isso. Quando você estuda uma coisa, automaticamente você estuda outra. Quando você estuda uma coisa, você automaticamente estuda outra. Isso é fascinante. É fascinante. Então, é isso que eu queria dizer. Tá confuso, tá tudo vários assuntos misturados, mas quando você fala da espiritualidade humana, você vai falar daquilo que forma o ser humano. E quando você fala daquilo que forma o ser humano, você fala daquilo que é a espiritualidade humana. E é isso que é importante. As duas coisas vão estar ligadas. A compreensão religiosa traz uma compreensão filosófica, uma compreensão filosófica traz uma compreensão religiosa. E ambas têm que ser buscadas na história, ambas têm que ser buscadas em documentos históricos para compreender por que estamos aqui, como estamos aqui e por que somos assim. São os tijolos que compreendem o ser humano. Fica com Deus, Deus abençoe seus estudos. Estou aqui para ajudar vocês. Sou Adolfo Clair e estou à sua disposição.